work of art. Won't you write your story on my heart? Write your story, write your story. Olá, preciosidades! Tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho pra vocês sobre um tema, gente, que pra mim ele é muito importante ser falado, né? Um tema que eu já tava programando trazer e hoje eu resolvi trazer ele pra vocês, tá certo? Eu vou falar um pouquinho sobre se sentir sozinho. Será que é normal se sentir sozinho? Será que é normal se sentir sozinho em um mundo em que há mais ou menos, né, em torno de 6,1 bilhões de pessoas? Acredito que agora já tenha mais, porque esse levantamento foi feito em 2016, né? Agora nós já devemos estar lá mais ou menos pela faixa dos 7 bilhões de pessoas no mundo. Então, será que é normal se sentir sozinho com tantas pessoas ao nosso redor, com tantas pessoas nesse mundo? É o tema que nós vamos falar agora e acompanha o vídeo aí. Won't you write your story on my heart? Você que chegou agora no nosso canal, seja muito bem-vindo. Eu sou Célia Mello e espero que vocês se sintam bem aqui no meu canal. Bom, pessoal, como eu falei pra vocês já, pra mim esse tema ele é muito importante. Por quê? Porque eu já passei por isso e eu acredito que muita gente tem passado por isso. Ou se não passou, alguma fase da sua vida vai passar. Eu espero que não. Mas eu acredito que a maioria das pessoas, elas passam por um momento na vida em que elas se sentem sozinhas, tá certo? Eu vou começar lendo a palavra de Deus porque eu acho que ela é muito importante para nos nortear nesse mundo. Em meio a tudo que a gente vive, eu acredito muito que a Bíblia ela é uma fonte, né, de sabedoria para as nossas vidas. A Bíblia sempre é fonte de sabedoria para as nossas vidas, não é verdade? Então eu vou ler aqui no livro de Salmos 23 e o verso 4 que diz o seguinte: Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. E no livro de Isaías fala o seguinte, Isaías 41, verso 10 diz: Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou teu Deus. Eu o fortaleço e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Gente, são dois versos maravilhosos que servem já para nos animar. Esse verso aqui de Salmos 23, 4 fala que mesmo que nós venhamos andar pelo vale da sombra da morte, nós não devemos temer mal algum, porque o Senhor é conosco. Gente, isso é muito importante. Saber que mesmo que nós estejamos sozinhos mesmo, literalmente sozinhos, passando por uma enfermidade difícil, passando por um vale, né, da sombra da morte, uma dificuldade tão grande que a gente acha que não vai sair daquela situação, Deus, ele está conosco. É por isso que os salmos, eles foram feitos para trazer para nós essa grande esperança, que Deus, ele é conosco. Ali ainda tem os salmos que falam: Cairão 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, porém tu não serás atingido, pois Deus é conosco, gente. Então, é normal se sentir sozinho, é normal em alguma fase da vida se sentir que não tem amigos, que foi abandonado, que ninguém gosta de você, que você não tem ninguém, né? Que você não pode contar com ninguém. Isso é normal. O que não é normal é você se permitir continuar assim. Isso não é normal. Você deve, nesse momento, pensar que as pessoas elas podem estar longe de você, mas Deus, ele está perto de você e ele está ali para lhe confortar, para lhe consolar, para projetar coisas maravilhosas na sua vida que às vezes você não tem nem ideia dos projetos que Deus tem para você. Às vezes esse momento que você está passando é só uma fase para o seu crescimento. Às vezes, para a gente crescer, a gente precisa passar por alguns momentos difíceis, né? A árvore, às vezes, para se desenvolver, ela precisa ser podada, né? Precisa ser tirado alguns galhos e aquele processo dói na árvore. Claro que vai doer, né? Porque tá tirando partes dela. E às vezes, conosco é assim, às vezes pra gente crescer, a gente precisa sofrer algumas situações para que a gente venha amadurecer. Eu vou contar para vocês um pouquinho da minha experiência rapidamente, só para vocês terem ideia do que eu já passei, gente.
Como eu falei no início, é normal se sentir sozinho e é normal em alguma fase da vida você passar por uma crise existencial. Muitas pessoas falam por uma bad, né? Um momento que você não tá bem com você mesmo, que você tá ali péssimo. Então é normal você passar por esse momento. Eu sei que é difícil passar por momentos sozinhos, porque eu já passei por muitos momentos que parecia que só era eu e Deus. Que tava parecendo que não tinha mais ninguém ao meu redor para me ajudar. Né? Isso não quer dizer que eu estava literalmente sozinha. É claro que tinha pessoas que me amavam, mas naquele momento eu não estava enxergando porque era um momento bem difícil, né? Bom, eu vou contar um pouquinho da minha experiência, como eu falei pra vocês. Eu cresci em um lar cristão. Graças a Deus, a minha mãe foi uma mulher muito sábia. Ela me instruiu nos caminhos do Senhor, então eu sempre cresci na presença de Deus e fui crescendo uma pessoa que foi cada vez mais buscando a palavra de Deus como norte para minha vida. Mas eu lembro muito que na minha infância tinha aqueles acampamentos, né? As igrejas, elas programavam aqueles acampamentos de carnaval e todos os jovens ficavam se programando durante o ano inteiro, no período de fevereiro, e para os acampamentos espirituais. Gente, só que era assim incrível, sabe? Eu tenho uma grande amiga que ainda hoje ela é minha amiga e nós vivíamos juntas, né? Tanto na programação durante o ano inteiro para ir para o acampamento, porque tanto os pais dela como os meus pais eram pessoas humildes, então eram pessoas que não tinham recurso para estar investindo na nossa viagem, para estar investindo em tudo que a gente ia precisar no acampamento. Então a gente passava o ano inteiro guardando dinheiro, economizando, alguma mesada que a mamãe dava, tinha que estar guardando, para no final do ano estar programada para ir para o acampamento. E aí a gente comprava nossa roupinha com muita dificuldade, né? Porque a gente passava muitas dificuldades mesmo, tanto eu como ela. E, gente, quando nós chegávamos no acampamento, nós encontrávamos aquelas meninas super belas, arrumadas, muito bonitas, né, bem cuidadas, em que os pais podiam, né, investir nelas e tudo mais. E, gente, sabe aqueles filmes dos Estados Unidos que tem as patricinhas, né, aquela elite, e tem aquelas mais pobrezinhas. Então nós nos encaixávamos naquela parte das pobrezinhas, né? A gente era aquelas mais humildes que estavam no acampamento. Então as pessoas, elas não davam tanta atenção pra gente, tanto que a gente não era chamado para estar fazendo programação na frente da igreja, para estar fazendo trabalho, para louvar, para desenvolver nenhuma atividade, a gente não era chamado. E também os jovens, os garotos, não olhavam para nós, porque nós éramos muito simples, sabe? A gente sofria preconceito, porque o nosso cabelo ele era cacheado, então a gente percebia que as meninas tinham cabelo liso, cabelo bem cuidado, e o nosso não era. Nesse período a gente não sabia cuidar ainda, e era muito complicado, né? Ainda hoje eu passo por essa frustração, né? Tem coisas que a gente precisa superar. Tipo, meu cabelo eu não acostumo com ele cacheado. Ele tá cacheado agora porque eu tô passando por um processo, depois eu vou explicar pra vocês, então eu tive que deixar o cabelo cacheado. Depois eu vou explicar pra vocês. Mas é muito difícil, porque eu ainda sinto o bullying daquela época, sabe? Não só no acampamento. No acampamento não tinha bullying, mas a gente percebia o olhar dos garotos voltado para as outras meninas. Mas na escola eu sofria bastante bullying. Na escola os meninos apelidavam, sabe? Cabelo de fogo, e cabelo de bombril, enfim, um monte de nome que eu não vou nem falar aqui. Cabelo de sol. Então eu recebi esses nomes e passei muito bullying na minha infância, então é bem difícil, mas isso aí vai ser um outro assunto. Bom, pessoal, voltando pro assunto. O que acontecia? Então a gente sofria tudo aquilo e nós nos sentíamos retraídos, nos sentíamos sozinhos. Às vezes nós sentávamos e conversávamos nós duas sobre as situações que acontecia, né? E nós ainda hoje dividimos esse período. Às vezes eu ligo pra ela, né? Hoje ela é casada. Se ela assistir esse vídeo, ela vai saber que eu tô falando dela. Eu não vou falar o nome dela aqui, porque não pedi permissão pra ela, mas ela vai saber. Então, ela é bem sucedida hoje, é casada, tem um filho dela e tudo mais. Mas hoje a gente conversa sobre isso, porque acontecia realmente. Nós nos sentíamos sozinhas, né? É tanto que eu busquei sempre forças em Deus, eu orava a Deus. Eu sempre tive vontade de constituir minha família, de ter o meu lar, minha casa, sabe? Às vezes tive alguns namoros na igreja, mas foi bem complicado porque os rapazes, eles não tinham compromisso, né? Acabava traindo e tudo mais.
Às vezes as pessoas perguntam, Célia, por que você não casou com um rapaz da sua mesma igreja? Gente, eu tentei demais casar com um rapaz da mesma igreja que eu. Mas os rapazes não tinham compromisso. Eu namorava, teve um que eu namorei 4 anos. E ele me traiu, sabe? E no final ainda casou com uma amiga minha. É complicado, né? Então, gente, era isso que eu passava. Então, eu sentia na minha juventude e na minha infância também esse sentimento de estar sozinha, né? Embora eu tivesse minha mãe, a minha irmã, que sempre esteve do meu lado, a minha amiga, e alguns amigos também, mas existiam situações em que eu me sentia sozinha e eu chorava, eu entrei numa alta depressão, minha depressão era muito forte, e naquela época a gente não sabia como tratar isso, eu não sabia que sentimento era aquele, então eu sofria muito, sabe, tinha vontade de morrer, e foi muito complicado, né? Mas com o passar dos tempos, eu fui buscando a palavra de Deus, eu fui orando, e eu fui me recuperando daquilo sozinha, como se eu estivesse no fundo do poço e eu tivesse saído do fundo do poço só com a ajuda de Deus, porque minha mãe não sabia como lidar com essa situação, não sabia nem que sentimento era aquele que eu tinha, que era uma depressão. Então, eu não dividia com as pessoas porque eu achava que elas não iam me entender. Se a maioria das pessoas que eu tentava conviver, elas não se aproximavam de mim, ou tinham uma aproximação superficial, que, gente, eu lembro muito que eu tentava ficar no grupo das meninas, eu entrava, ficava conversando, mas eu percebia que eu não tinha a mesma atenção que as outras, sabe? Eu percebia que eu não tinha a mesma importância que as outras. Aí isso foi passando, eu comecei a estudar, eu comecei a buscar, eu comecei a traçar projetos para minha vida, tanto que eu me formei, depois fiz pós-graduação, depois passei no concurso público e fui tentando superar tudo aquilo. Mas foi muito difícil, né? Deus sabe o que eu tinha passado, porque eram mágoas muito fortes que tinham ficado do passado. E além disso ainda havia a convivência, né, que tinha o meu pai, que acabou falecendo por causa de problemas, né? Meu pai, ele bebia, né, e acabou falecendo, então tudo aquilo foi virando uma bola de neve na minha vida e eu me sentia muito só, eu me sentia muito responsável pela minha mãe, muito responsável pela minha irmã, então eu achava que eu tinha que vencer na vida, que eu tinha que ser alguém, que eu tinha que me formar para poder mudar aquela situação, porque aquela situação era muito difícil. E, gente, não foi fácil superar tudo isso, né? Mas depois que eu fui aprendendo a conviver com aquilo, e tanto a minha amiga também, ela foi aprendendo a conviver, a gente foi aprendendo a separar o nosso lugar. Não, ali não é nosso lugar, vamos ficar no nosso meio aqui. A gente não é bem-vinda ali, vamos ficar aqui. Então a gente fazia sempre isso, porque a gente cansou de correr atrás, né? A gente ia atrás. Sempre estava indo, estava gastando dinheiro para ir nas outras igrejas, para estar visitando, para estar lá, e a gente percebia que nunca era bem recebida. A gente gastava dinheiro às vezes para estar no meio das pessoas, né, que era do nosso ali convívio, que a gente tinha crescido junto, mas a gente percebia que a gente não era bem recebido, sabe? E então a gente foi aprendendo a conviver com isso. Depois que eu cresci, que todo mundo cresceu junto, né? Então a gente foi aprendendo a separar as coisas. Tanto que a gente conseguiu nos aproximar das pessoas, conseguimos amizades, fazer amizades, né? Pessoas que se aproximaram muito da gente depois, porque a gente tem que aprender a se valorizar, para que as outras pessoas elas venham também a nos valorizar. O primeiro amor que deve nascer é por nós mesmos, nós devemos nos amar e devemos, a partir de então, amar todos que estão ao nosso redor. Então nós devemos amar o próximo como nós amamos nós mesmos. Então, para nós amar o próximo, nós devemos primeiro aprender a amar nós mesmos, não é verdade? E isso a gente aprendeu. Então nós, ao longo do tempo, a gente foi fazendo amizade, crescemos, tanto que foram praticamente aí 20 anos de caminhada, né? Todo mundo junto. E depois veio um outro processo para mim que foi muito difícil, que foi o processo em que eu me casei. Meu desejo na época era ter casado com uma pessoa que tivesse crescido na mesma igreja, que tivesse sido da mesma igreja, entendeu? Tivesse frequentado todo aquele ambiente nosso. Mas, gente, não foi possível, porque todas as pessoas que eu me relacionei, que eu namorei na época, foram pessoas que foram infiéis pra mim, né? Todos os meus namoros terminaram assim, sabe? De uma forma muito chata.
Então, depois que eu me formei, que eu fiz pós-graduação, que eu já estava trabalhando, que eu já tinha minha vida estabilizada, então eu encontrei uma pessoa que foi através de muita oração, eu orei a Deus, eu pedi para Deus que Deus enviasse a pessoa que fosse para mim, e então Deus enviou a pessoa. E então eu me casei, e a partir disso aí foi algo também que trouxe algumas consequências para mim. Por quê? Porque muitas pessoas que eram meus amigos, né, que se tornaram meus amigos, eles se afastaram, né, com o meu casamento. Então eles se afastaram, foram se afastando cada vez mais, de forma que a gente não tinha mais tanto contato quanto a gente tinha antes, né? E eu tentei alguns contatos, às vezes eu mandava mensagem no Facebook, uma vez eu mandei uma mensagem para minha amiga: nossa, eu te amo, você é muito importante para mim, né? Até hoje nunca recebi nenhum retorno. Tinha uma grande amiga minha também, que ela casou, nossa, eu fiquei um choque quando eu soube que ela ia casar e ela não me avisou, e ela nem mandou convite, eu mandei uma carta para ela, até hoje nunca recebi nenhum retorno dessa carta, porque eu questionava por que ela não tinha me convidado, né? Então eram coisas de jovens, são coisas que a gente vai amadurecendo com o tempo, né? Eu não entendia e não aceitava. E a maioria dos meus amigos que a gente cresceu juntos, eles não me convidaram pro casamento deles. Alguns, poucos convidaram. Porque, assim, eu sempre fui uma pessoa que tive facilidade de me aproximar das pessoas. Eu gostava de plantar amizade para cultivar. Eu me sentia... Eu sentia necessidade de ser amiga. Mas quando eu era amiga mesmo. Então, a maioria das pessoas que se aproximavam de mim, eu já achava que era meu amigo. Então, é meu amigo, é minha amiga. E a partir do momento que eles foram casando, que eu fui percebendo que eles não estavam nem aí, não mandavam uma mensagem, não mandava nenhum aviso que iria casar e tudo mais. Então, eu comecei a entrar, sabe, assim, em uma fase muito ruim, que eu comecei a me sentir muito sozinha. Achei que eu fui abandonada por todos os meus amigos. Né? Isso se deram a vários motivos, tanto o motivo de eu ter casado com uma pessoa que não frequentava a mesma igreja, né, que os meus amigos, como pelo fato deles também estarem casando, né, que iam fazer suas vidas. Então isso trouxe um bloqueio, foi fazendo com que nós cada vez mais deixássemos de conviver, né, de ter essa interação. Até eu botava mensagem no Facebook, não tinha retorno, mandava mensagem no WhatsApp, não tinha retorno. E aí eu comecei a ficar muito triste. E depois eu tive minha filha. Quando eu tive minha filha, que ela nasceu com um grave problema de saúde, né? Eu comecei a entender quem eram os meus verdadeiros amigos. Eu comecei a ver quem era, né? Gente, a minha filha nasceu com um problema tão grave que só no hospital ela ficou internada 40 dias. E eu lembro que na minha adolescência tinha uma amiga que ela estava desviada da igreja. Ela era de uma outra igreja e ela estava desviada dessa igreja. E todas as pessoas chegavam pra mim e diziam: ó, se afasta de fulana, porque fulana não é uma boa influência. Se afasta de fulana, porque fulana não vai ser bom pra você. E eu não me afastava dela, eu não sentia que eu deveria me afastar dela. Né? Deus tocava no meu coração que era pra mim amar ela, que era pra mim ficar perto dela. E nós vivíamos juntas também, que é uma das minhas grandes amigas também hoje, juntamente com essa lá que a gente estava no acampamento, é outra, mas que sempre, gente, esteve comigo ainda hoje. Então minha filha ficou internada 40 dias. Gente, se eu falar pra vocês que ninguém foi me visitar, exceto minha... Assim, se eu falar pra vocês que ninguém dos meus amigos que eu havia convivido foi me visitar, vocês pensam que é mentira, mas ninguém foi me visitar. Eu estava de cesariana, com 40 dias, com um bebê recém-nascido, o bebê passando mal direto, o bebê no oxigênio, e os médicos diziam que nem ia sobreviver, eu precisando de força, sabe? E só eu pra ficar com ela porque ela amamentava. E não era na minha cidade, era na cidade, né, vizinha. Então, ninguém foi me visitar dos meus amigos. E pra minha grande surpresa, quem foi me visitar foi essa amiga que todo mundo falava que era pra mim me afastar dela. Gente, ela chegou no hospital. Nossa, ela me acolheu de uma forma. Ela trouxe frutas. Ela pegou toda a minha roupa, ela levou pra lavar. Tanto que minha tia, que tava lá no hospital na hora, ficou assim olhando, sabe? Todo o cuidado que ela teve por mim, nem minha própria tia teve, né? Minha tia ficou, nossa, a quantidade de coisas que ela trouxe pra mim. Ela trouxe bolo, ela trouxe um monte de fruta, ela trouxe uma sacola de coisas, sabe? Todo dia ela tava lá me visitando.
todo dia ela tava lá perto de mim, sabe? As minhas primas estiveram lá também, mas tô falando que os amigos que eu considerava como grandes amigos, eles não estiveram no momento que eu mais precisei. E é claro que isso traz uma mágoa, né? Deixa o coração da gente triste. Mas a gente nem por isso deve deixar de amar as pessoas, né? A gente deve continuar amando. Mas a gente saber selecionar realmente quem se importa com você. Realmente quem se importa com o seu problema. Quem é que está sempre perto de você? Procure selecionar essas pessoas para você regar essa amizade. Não que você vá desprezar os outros, mas mas procure regar quem mais se importa com você. Olha, Jesus, quando ele esteve aqui na terra, ele se sentiu sozinho quando ele estava lá. Quando ele estava lá orando, que ele viu que os discípulos estavam dormindo, ele se sentiu sozinho. É claro que ele tinha Deus, mas eu tô falando humanamente aqui, com as pessoas que ele estava no convívio com ele se sentiu sozinho. E quando Jesus estava na cruz também, que todos sumiram, Jesus ele se sentiu sozinho, falou: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua. Naquele momento Jesus estava sozinho, porque Deus teve que se ausentar naquele momento para não ver o seu filho morrendo. Qual pai quer ver o seu filho morrendo? E ainda mais Deus, que tinha todo o poder de destruir a terra naquele momento, salvar o seu filho. Eu acredito que Deus naquele momento não quis ver aquela situação do seu filho. E Jesus se sentiu sozinho. Mas todavia foi feita a vontade de Deus. Então se sentir sozinho não é pecado. Mas que você possa saber que Deus, ele é contigo. Então, no livro de Filipenses, traz uma mensagem muito bonita que fala. Filipenses 3, 13 e 14 fala assim: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo. Gente, às vezes é preciso a gente esquecer das coisas que ficaram para trás, esquecer das mágoas, esquecer do passado, esquecer das pessoas que não olharam para você em muitos momentos que você se sentiu sozinho e prosseguir para o alvo, que é Cristo, né? E prosseguir para o alvo. Não guardar mágoas, mas prosseguir para o alvo. É claro que há feridas que vai ficar cicatriz, que você vai olhar e você vai ver que ali teve uma ferida um dia. Mas você vai saber que aquela ferida, ela tá sarada, ela não dói mais. O importante é isso. Dê valor às pessoas que se importam com você, que se importam com o seu problema. E se porventura você está passando por um momento que não tem nenhuma pessoa que se importe com você, que se importe com o seu problema, porque há momentos que é só você e Deus, acredite, Deus, ele é contigo. E Deus, ele está do seu lado para te ajudar a você sair daquela situação. Muitas vezes essa situação é para você amadurecer, para você saber como você vai tomar algumas decisões, para você saber selecionar, para você saber realmente quem são as pessoas que verdadeiramente lhe amam. Ou se você não tiver ninguém naquele momento, saber que Deus verdadeiramente ele te ama. E você vai com certeza nesse caminhar da sua vida vai encontrar pessoas maravilhosas, né? Como eu depois encontrei muitas pessoas que se importam, que todos os dias ligam, que todos os dias mandam mensagem para saber como eu estou, que todos os dias falam uma mensagem de agrado para mim, como essa semana mesmo a minha filha, graças a Deus ela superou o probleminha, mas ela ainda tem algumas sequelas, então quando ela existe algumas situações que ela tem que ficar internada, e essa semana foi uma semana bem difícil que ela teve internada. E eu comecei a entrar naquele momento de tristeza, nossa, tô sozinha de novo. Ai, ninguém por mim. Eu não falo do meu esposo, que ele sempre tá do meu lado, me ajudando pra tudo. Eu tô falando das pessoas, da convivência, dos amigos, né? Eu fiquei, nossa, eu tô sozinha, minha mãe tá tão longe de mim, minha mãe tá lá no outro estado, e agora, né? E aí as pessoas que se importavam mandaram mensagens, né? Tem uma pessoa que muito querida pra nós também que esteve presente lá. Então, é isso, gente. Botar a bola pra frente. Você vai conhecer pessoas legais, você vai viver. Às vezes, experiências ruins você vai passar. Mas tudo isso vai ser pro seu crescimento. Fique com Deus. Acredite, Jesus te ama. Um abraço a todos. Se vocês gostaram desse vídeo, deixe seu like. E até o próximo vídeo. Maker of the stars, let me be